E aí, queridos, sejam todos bem-vindos ao Papo de Vida Podcast. Está no ar, você que está chegando agora, e deixa aquele like abençoado. Inscreva aqui no nosso canal. Você que é novo aqui no nosso canal, inscreva, já vai deixando aí teu comentário. Fique à vontade, compartilhe com 1, 2 ou 3 pessoas. Compartilhe para a tua família, de preferência um descrente, que veja o que vai acontecer aqui no canal, uma história linda, uma história de vida abençoada. Também inscreva no nosso Papo de Vida Cortes. Durante a semana você perdeu o conteúdo completo, o episódio, você vai lá no canal de corte e assiste aqueles trechinhos rapidinho, você está ali na hora do almoço, está trabalhando, já evangeliza na vida de uma pessoa aí. Em nome de Jesus, inscreva, deixa esse like abençoado para poder nos motivar. E hoje quem está aqui comigo, uma pessoa abençoada por Deus, Isabel Gouveia, Bispa Isabel Gouveia, seja bem-vindo. Obrigada, Janiel, obrigada pelo convite. Eu creio que essa noite vai ser muito edificante para todos que vão estar acompanhando hoje o Papo de Vida. Glória a Deus, seja bem-vinda, viu, Bispa Isabel Gouveia. O esposo dela está aqui também, o pastor Vitor. Está aqui nos bastidores, um abraço, meu querido. Está com a gente aqui, viu? Glória a Deus. Isabel, conte um pouco quem é Isabel Gouveia, onde você nasceu, de onde você vem aí. Pode ficar à vontade. O Papo de Vida hoje está contando a tua história para a glória de Deus. Eita, glória. Pronto, Isabel Gouveia. Eu sou de Fortaleza mesmo. Nasci aqui em Fortaleza. Nasci num lar católico, de muitos forrozeiros, onde meu pai, Dedinho Gouveia, sempre me inspirou a cantar, a gostar mesmo da música, né? E aí fui crescendo nesse ambiente artístico. Iniciei minha carreira com os 14 anos de idade, ao lado dele, sendo back vocal, juntamente com a minha irmã, que é a Paulinha Gouveia. Deixa eu mandar um beijinho para ela. Paulinha. E aí ela foi também me incentivando e me ensinando, porque, na verdade, eu tinha uma necessidade muito grande de estar com meu pai. Sei. Quando ele saiu de casa, eu tinha uns 9 anos de idade, e a necessidade de estar com ele foi tão grande que me fez desenvolver a carreira artística. Então, eu entrei mesmo, eu engajei com tudo na carreira artística, mas por querer estar perto dele. E aí a gente começou a trabalhar juntos e trabalhamos juntos quase 10 anos. Quase 10 anos. Foi, quase 10 anos. Glória a Deus. Sempre você queria ter teu vínculo ali com teu pai. Mantendo aquele vínculo. E porque ele me viu crescer, ele me viu nascer, ele me viu crescer, ele acompanhou todos os passos. E aí, quando houve essa ruptura de aliança, eu fiquei, assim, como criança, né? Num estado mesmo muito depressivo. E aí veio a ideia de participar da banda. Então, nasceu dessa dor da separação. Eu sei. Glória a Deus. E hoje a Bispa Isabel está com um ministério abençoado. Ela vai contar um pouco aqui da infância dela. Porque eu creio que para chegar na caminhada até hoje, todo mundo já passou por uma dificuldade, né, Bispa Isabel? Todos nós. Algum trauma, uma dificuldade que você passou, você possa estar contemplando, contando aqui para nós. Creio que pessoas vai ser edificada. Tem alguma coisa aí na tua infância, algum trauma que você possa estar contando aqui para a gente hoje? Pronto, da minha infância. Algo que te causou? A necessidade de estar com meu pai, né? Eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo agora já sofreram, já passaram por essa dor, né? Que quando os pais decidem tomar uma decisão assim, as crianças são bastante afetadas, né? E mais à frente eu vim entender também que houve todo um processo e um propósito no meio dessa dor. E então, assim, graças a Deus, eu cresci num lar aparentemente saudável, apesar de não serem cristãos, apesar de não servirem a Deus, eu nasci num lar muito saudável. Então, eu acredito que da infância o único trauma foi esse. Que eu carreguei foi esse mesmo, da separação dos meus pais. Fora essa situação dolorosa, eu não tive, porque eu recebi muito amor dele, da minha mãe, muitos cuidados, né? Como eu havia falado aqui para você, eu sou filha única da minha mãe, mas meu pai teve vários filhos, eu conheço uns 10. Né? Então, eu entendi que a minha mãe vivia uma vida muito sofrida. Depois eu vim entender tudo, quando eu já tinha uma maturidade, eu vim entender que
durante todo esse processo também teve um propósito. Glória a Deus. Toda dor, né, todo sofrimento é algo que vai servir, né? Como tu falou, vai servir lá na frente para poder servir de alicerce, raiz fortalecida, né? Isso. Para a glória de Deus. Então tá aí, como a bispa Isabel falou, que o que é mais dolorido é uma separação de um casal, como ela falou que um lar era abençoado, mas teve esse caso aí da separação e eu creio que maltrata, né? O filho. Muito. É o que é doloroso, você vê um pai e uma mãe separados. Eu creio que nenhuma família quer passar por isso. Um filho vê o teu pai em outra casa e morar ou só com a mãe ou só com o pai, às vezes mora com a avó, né? Isso. Mas graças a Deus que eu superei, né, essa situação dolorosa. E estando ao lado dele, ele sempre foi um pai muito presente, apesar de não estar conosco, né? Ele sempre foi um pai muito presente. E quando eu passei a trabalhar com ele, o nosso convívio não mudou. Apesar da distância, não mudou. E assim, eu desenvolvi uma adolescência, uma juventude ao lado do meu pai, que apesar dele vivia uma vida de impiedade, uma vida de paganismo, no mundanismo mesmo, ele sempre foi aquele que me corrigia, me discipulava, do jeitinho dele, mas ele me instruía a fazer o que era certo. Então, eu tive uma juventude abençoada por esse lado, né? Eu estava no meio do forró, mas eu não me envolvi com drogas, eu não me envolvi com a prostituição, com tudo aquilo que a gente era à mercê, né? Como você também já foi do forró, você sabe muito bem das propostas, dos pratos que são oferecidos. E, para a glória de Deus, eu tive esse cuidado dos meus pais, mesmo estando no mundo. Que bom. Glória a Deus. Seu pai sempre cuidando de você, né? Sempre. Como era a tua convivência com os seus irmãos? Bom, eu tinha um desejo muito grande de ter um irmão. Acho que isso aí também... Eu tive um trauma, porque eu pedia sempre para minha mãe. Na hora que eu lembrei desse segundo trauma, eu pedia muito para minha mãe um irmão. E ela dizia que não, que meu pai já tinha muitos filhos. E, como eu te falei, a Paulinha Gouveia, ela já trabalhava com meu pai. Ela é mais velha que eu, ela já trabalhava com meu pai. Não é primogênita? Não, ela não é primogênita. Ela já trabalha... Agora eu não sei, não lembro, porque tem vários Muitos filhos irmãos? mesmo. Amém. São muitos irmãos mesmo. Mas a minha convivência com ela sempre foi maravilhosa. Com o Delano também foi maravilhosa. Depois veio o Juninho, veio o Iago. Enfim, e os demais eu não tive convivência, né? Mas como eu tinha esse desejo muito grande de ter irmãos, eu tinha esse desejo e tinha essa vontade muito grande de ter irmãos, eu sempre aproveitava qualquer tempinho para estar com eles. Que eram os que eu conhecia, né? Eu sei. E Isabel, passou quanto tempo? Quantos anos você passou aí na carreira secular? Pronto, eu passei exatamente com eles 7 anos, porque eu tive banda também, fora a minha carreira com meu pai, eu tive banda solo, né? Banda de forró também. Tu passou um tempo com teu pai e um tempo solo. Isso, Ao todo, deu quantos anos? Quase 10 anos. Quase 10 anos no forró. Isso. Quase 10 anos ao todo. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Deus abençoe você que está chegando agora ao Papo de Vida Podcast. Hoje está contando a história da bispa Isabel Gouveia. E fique conosco até o final. Não saia daí, vai ter muita coisa boa, muita história, experiências com Deus, experiência sobrenatural que ela viveu. E ela vai estar compartilhando aqui para conosco. Se inscreva no canal, você que está chegando agora, deixa aquele like tremendo e abençoado. Glória a Deus. Quando despertou o chamado de Deus na tua vida, Isabel? Bom, eu vim do forró com uma bagagem, né, de um relacionamento com 2 filhos. E aí eu descobri que a minha filha, ela nasceu com uma paralisia cerebral. O nome é hemiparesia direita. E quando eu descobri essa doença, eu tive a necessidade de Deus, né? De ter um alívio daquele fardo. E somente em Deus eu poderia ter esse alívio. Só que eu já tinha sido evangelizada. Uma vez eu estava no estúdio ensaiando, uma vez eu estava tão cansada emocionalmente.
E um jovem chegou para mim e liberou uma profecia que Deus tinha uma obra muito grande na minha vida. A minha tia também era mulher de oração, só que ela sempre dizia assim: Isabel, você só venha para Jesus se você verdadeiramente se entregar para Ele de coração inteiramente. Não venha para ficar retrocedendo, como muitas pessoas fazem. Eu sempre tive aquilo no meu coração. E aí, em determinado momento, eu estava, inclusive, no espaço de estética, fazendo algo, tirando a sobrancelha, e no momento de um louvor, aquele louvor me tocou. E quando eu escutei aquela canção, Apocalipse, aquela canção marcou o meu coração. E naquele momento, eu saí daquele espaço de estética já em busca de uma casa de oração. De um refúgio. De um refúgio. E aí eu cheguei nessa casa de oração, não estava tendo culto, não estava tendo nenhum culto, nada, nada. Estava só o pastor sozinho lá com a família. E foi aí que eu pedi para ele fazer uma oração, que eu queria entregar minha vida para Jesus. Porque eu não aguentava mais aquele fardo. E aquela música, aquela letra, é tão importante, as pessoas que estão assistindo agora, é tão importante o louvor, verdadeiramente o que a palavra diz é verdade, que Deus habita em meus louvores. Né? E Deus, ele fala através dos louvores de forma poderosa, porque comigo foi assim. Eu fui marcada com esse louvor. E quando eu escutei aquela parte que diz filho para um lado e mãe para o outro, ali eu desmanchei em lágrimas e eu fui em busca mesmo do Senhor Jesus. Quando eu fiz uma aliança com o Senhor naquele momento, na casa de oração, aparentemente nada tinha mudado. Só que no reino espiritual, a minha vida já era do Senhor. Sim. E a partir dali, Deus começou a trabalhar. Eu ainda continuei cantando forró, ainda quase um ano. Ainda continuei, porque eu precisava fazer uma grande renúncia, né? E aí o Espírito Santo foi transformando, foi falando, foi me encorajando, até eu tomar a decisão de sair da banda, de renunciar não somente a parte artística de cantar, porque eu era cantora e compositora, como também renunciar às canções que eu escrevia e que, por sinal, trazia muito lucro, né? Que era onde eu ganhava mais dinheiro, era com as canções. Não sei. E aí chegou o momento que eu disse, não, pronto, agora eu tenho que parar totalmente e renunciar e abrir mão. E foi quando o meu pai ele ficou 3 meses sem falar comigo. Quando eu tomei essa decisão, eu já estava com ele de volta, eu tinha parado o meu trabalho de uma banda que eu tinha formado. E aí eu voltei para o meu pai de novo. E aí foi quando eu saí e ele ficou muito chateado comigo. A gente passou 3 meses sem se falar. E o Espírito Santo bradava, dizendo, olha, aquele que me serve não pode amar mais pai nem mãe. E eu escutava sempre o Senhor falando isso. E o Senhor dizia que ia tratar com ele, que ia falar, que ia convencê-lo. E assim aconteceu. Com 3 meses depois, ele sofreu um assalto ali na Perimetral, onde ele foi atingido. Uma bala atingiu a mão dele, perfurou a mão. E nesse assalto eu voltei a falar com ele no Frotinha. Fui no Frotinha, chegou lá, Deus preparou a reconciliação. E foi um momento, apesar de ser um momento triste, mas foi um momento de reconciliação, porque Deus sabe trabalhar. Deus trabalha diferenciado, né? Tem um pastor que costuma dizer, se Deus não é gente não, viu? Porque Deus é Deus. ele é diferenciado, viu? Não andou desta, ele preparou você e ele, né? Que estava intrigado, né? Exatamente. Quando uma pessoa diz... E, na verdade, da minha parte, eu sempre amei meu pai. Depois que eu vim descobrir que eu tinha uma idolatria por ele. Depois, né, durante a nossa caminhada, o Espírito Santo ele vai revelando o que há fora do prumo, né? O que está fora do prumo, que não agrada ao Senhor. Depois eu vim descobrir que eu tinha uma idolatria pelo meu pai. Qual foi o ano da tua decisão? Você tomou a decisão e quando você disse sim para Jesus, você continua ainda tocando um ano, né? Isso. Mas quando estacionou aqui, ó, a decisão é hoje. Tu lembra o dia? Eu não lembro o dia e o ano, não. Mas eu já estou com 13 anos servindo ao Senhor. Glória a Deus. Para a glória de Deus, que a decisão foi tomada e eu nunca retrocedi. Já houve propostas, já houve várias situações, mas no comecinho vieram as propostas, vieram as dificuldades, mas para a glória de Deus, permaneci fiel ao Senhor.
Sempre vem, né? A propósito, quando você diz um sim para Jesus, ele vai sempre te levantar, colocar os pratos dele cheios, né? Que ele sabe trabalhar. Como você já veio no forró, teu pai era uma referência. Foi muito conhecido, né? Estado do Ceará, aqui no Nordeste. Teu pai teve um grande nome aí, né? A zelar. Deus trabalhou conforme a vontade dele na tua vida e na vida dele também, né? Hoje ele não está mais aqui não está em terra, né? Deus preparou tudo, como eu vi você falando num culto. Isso. E você vai até relatar um pouco aqui durante o assunto. Mas seu pai, Isabel, ele estava na bênção, antes dele falecer, ele chegou a confessar Jesus. Bom, aí quando eu aceitei Jesus, Deus me fez uma promessa, né? A promessa é que eu ganharia o meu pai para Jesus. Que bênção. E eu fiquei naquela expectativa, e passou 1 ano, 2, 3, 4, 5, e aquela expectativa grande de ganhar meu pai para Jesus, de ganhar minha casa para o Senhor. E aí chegou a pandemia. Em 2020, eu recebi uma profecia em outubro, de que só que antes dessa profecia, eu fiz uma oração a Deus no início da minha fé. Eu disse: Deus, eu quero meu pai lado a lado comigo, te servindo. Amém. Mas que o Senhor só traga o meu pai se for para ele te servir em espírito e em verdade. Se for para ele vir, Foi prova de fogo. se for para ele vir e fazer como muitos fazem, servindo no teu altar, com falsidade, com engano, Qualquer jeito. que o Senhor não traga, mas que o Senhor faça a tua obra. Eu fiz essa oração e eu fazia muito essa oração. Parei de fazer essa oração. Tipo parte do teu cotidiano. Isso. E aí eu caminhei com o Senhor e aí foi chegando em 2020. E o Senhor foi me dando sonhos, que Deus fala muito através de sonhos comigo. E em um dos sonhos o Senhor me mostrava que meu pai ele aceitava Jesus e ele não permaneceria firme. E eu fiquei muito angustiada com aquele sonho. Depois veio, de outubro, veio outro que ele iria ser acometido por uma enfermidade. No leito, Deus ia prepará-lo e levá-lo. E aí eu não aceitei esse. Eu Isso disse, um sonho. e eu disse, Meu Deus, Deus. eu não aceito, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor vai preparar e vai levar. E aí, em 2021, em abril, eu descobri que meu pai estava com Covid. Na verdade, ele escondeu de todo mundo. Ele não queria que ninguém soubesse. Eu vim saber, ele já estava com 9 dias dentro de casa, junto com a família dele, e ele não queria que ninguém soubesse. E aí eu conversando, insistindo, o que o senhor tem, por que o senhor não estava conversando com ninguém, e fale, porque o senhor é assim. Todos os dias a gente se falava, todos os dias não, quase todos os dias, a gente tinha um hábito muito grande de se falar. E aí ele passou assim dias sem falar e eu achei estranho. Foi quando ele falou, filha, eu testei positivo, não fala nada para ninguém. E eu disse, mas não tem o porquê de ocultar uma doença dessa situação, ficar escondida. E ele não queria abater ninguém. Na verdade, o meu pai, ele sempre foi um encorajador. Do jeito dele, né? Infelizmente, no secular, mas ele sempre gostou de encorajar as pessoas. Ele sempre tinha uma palavra de esperança, mesmo sem conhecer a palavra de Deus. Ele sempre tinha uma palavra de ânimo. Ele sempre gostava de levantar as pessoas. Um dom dele. Acredito. Que era assim. E aí, eu cheguei na casa dele, pedi para entrar. E aí, no momento que eu cheguei lá, a esposa dele não queria conceder, né, a minha entrada. E eu insisti muito, insisti muito. E aí, eu e o meu esposo conseguimos se aproximar dele. E antes dele ir para o hospital, o Espírito Santo me empurrou, assim. Foi algo tão extraordinário, tão sobrenatural. E o Senhor dizia assim, fala para ele pedir perdão. E pergunta para ele se ele quer Jesus. E aí eu fui logo... ele estava no carro já sentado para ir para o hospital. E aí eu fiz o apelo. Ele aceitou a Jesus. E naquele momento ali, aquele peso que eu carregava, da responsabilidade que eu tinha pela vida dele, aquele peso saiu e eu escutei uma voz. A voz do Senhor dizia assim, agora sou eu e ele.
E aí ele teve até um sonho no dia seguinte. Ele disse: filho, eu tive um sonho com você. E eu disse: como foi o sonho? Ele disse: eu sonhei que você estava com a sua coluna na minha, colada. E aí o Espírito Santo dizia que eu era a coluna dele. E aí aconteceu. Ele foi para o hospital e com menos de 7 dias ele veio a óbito. E Deus preparou no leito. E lá no hospital eu soube que o enfermeiro falou assim: olha, o Ded Gouveia está falando aqui no leito que ele agora é de Jesus. Que ele tem uma filha bispa e que ele agora é de Jesus. E ele pediu, se tivesse algum crente lá no leito, que alguém chegasse e orasse por ele. Que algum crente chegasse e orasse por ele. Então foi do jeito que Deus falou, que Deus ia preparar e que Deus ia guardar. E eu tenho algo para falar para você que está assistindo essa live poderosa. Deus, ele não perde para o inimigo. Se você, coluna na sua casa, se você tem orado, tem jejuado pelos teus, Deus não vai perder essa guerra. Deus é Senhor da guerra. E Ele está me usando para dizer para você, mulher de Deus, homem de Deus, você é a coluna da sua família. Você vai ver a glória de Deus na sua casa, a salvação do Senhor na sua família. Em nome de Jesus. Não desista. Creia nisso. Glória a Deus. Aleluia. Que tremendo, viu, menino? O que a bispa viveu com o pai dela aí me impactou. Eu creio que vai impactar a tua vida, menino. E ela não foi a primeira e nem a última, não. Eu acho que a pessoa já vivenciou o que você viveu aí, viu? Com teu pai, Isabel. E Deus preparou, né? Para a glória dele. Para a glória dele. A gente não quer perder, né, Isabel? Não. Muitas das vezes a gente, às vezes, é egoísta, né? Quer ficar para nós. Isso. A saudade, ela do luto, né? É algo que só sabe quem já experimentou. A saudade de alguém que você ama, de um familiar próximo. O luto de um familiar é muito diferente de um luto que eu já enfrentei, outros lutos. Mas é muito diferente. Um luto de quem você verdadeiramente ama. Foi muito difícil digerir, foi muito difícil nos primeiros dias. Mas eu louvo a Deus porque Deus, ele levantou meu esposo como uma coluna na minha vida. Benção. Ele me deu muito suporte. Toda hora ele chegava e dizia assim: meu amor, você ganhou seu pai para Jesus. Seu pai agora está no paraíso. E todas as vezes que eu estava ali abatida, desanimada, ele chegava e dizia a mesma coisa. Os meus filhos chegavam e me abraçavam. E esse é o consolo que Deus nos dá em meio a um luto. E também recebi algumas mensagens, né? Esses dias uma pessoa chegou para mim e disse assim: bispo, o seu testemunho, o que você passou com seu pai, né? A superação do luto. Porque a gente supera a perda na presença de Deus. Mas dizer que a gente não fica com saudade é mentira. Dizer que a gente não chora é mentira. Mas a gente é consolado todos os dias pela presença do Senhor. E essa mulher chegou para mim e ela disse assim: o seu testemunho, depois do luto que você enfrentou com seu pai, conseguiu me reerguer diante do luto da minha mãe. Aí ela disse que tinha perdido a mãe dela também, na pandemia. E quando ela assistia meus vídeos, quando ela via as minhas postagens, quando ela via a minha força, ela se erguia também. Ela estava depressiva. E foi quando ela viu as minhas postagens, viu o que eu passei com meu pai, foi quando ela decidiu também se erguer. E aí eu vi a palavra de Deus cumprindo. A consolação que Ele nos dá é para que a gente possa também consolar os que sofrem. A mesma consolação que a gente recebe, ela também é para que a gente compartilhe. Ela serve também de consolo para aqueles que sofrem. Glória a Deus. Bispa Isabel Gouveia, como foi a tua construção familiar? Bom, como eu falei, né? Eu vim de uma bagagem do mundo. Quando eu vim do forró, eu vim com uma bagagem, vim com um relacionamento. E esse relacionamento veio falido. E na presença do Senhor, a gente tem sempre a esperança de que vai ser reconstruído. E aí foi quando Deus nos entregou um ministério. E esse ministério, Deus estava dando crescimento. Só que no 3º ano, eu sofri um abandono.
Aí eu fiquei só com quase 100 pessoas. Eu costumo dizer que como o povo de Deus saiu com 70 pessoas, né? Eu saí em média com esse povo para viver a promessa de Deus. E aí eu sofri esse abandono com os meus filhos, fiquei com as crianças e fiquei com esse povo. E eu tinha 2 caminhos a trilhar: ou parar, ou retroceder, né? Parar, porque para mim parar é retroceder. É uma diferença de quando você para você descansar em Deus. E há uma diferença de parar e retroceder. No sentido de retroceder. Eu tinha 2 decisões: ou retroceder ou avançar. Diante daquele abandono, de toda aquela traição. Sim. E aí eu decidi orar e perguntar para Deus. Eu já estava decidida a abençoar todas as ovelhas e dizer para cada um deles prosseguirem, buscarem se refugiar em outras igrejas. Existem muitos ministérios abençoados. Foi quando, no momento de oração e de um intenso jejum, foi quando eu abri a palavra do Senhor e o Senhor me deu João 21. Pedro, tu me amas, cuida dos meus cordeiros. Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. E aí, mediante essa palavra, eu continuei com essas vidas, com essas famílias, cuidando e sendo restaurada por Deus, assim como Pedro foi restaurado. Em João 21, o Senhor dizia para mim que quando eu cuidasse daquelas pessoas, Ele me curaria também e cuidaria de mim. Enquanto eu estivesse cuidando do rebanho dele, Deus cuidaria de mim e dos meus filhos. E aí passou um tempo onde Deus me presenteou com meu esposo, servo de Deus, que nasceu na fé, filho de um servo de Deus, que nunca se desviou para a glória de Deus. Porque, bênção, né? assim como Deus fez na vida de Jó, né? O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Deus fez assim na minha vida. Deus removeu a vergonha, Deus sarou, Deus restaurou e Deus me presenteou com meu esposo, pastor Vitor Nascimento. A gente orou um tempinho. Homem do fogo. É. Bênção. A gente orou um tempinho. Ele pediu a minha mão em casamento aos meus pais. Eu vivi com ele o que eu nunca tinha vivido no mundo, né? E a gente noivou com a bênção dos meus pais. A gente casou com a bênção dos meus pais. Casamos na igreja, meu pai entrou comigo. Com a bênção dos meus pais, com a bênção de Deus em primeiro lugar. Tudo que eu sonhei viver, Deus me presenteou. Deus me concedeu. Porque só perde quem é infiel. Quem é fiel, Deus honra. Quem persevera, quem fica na posição, Deus honra. E Deus tem nos honrado muito. Estamos com 7 anos, para a glória de Deus, um ministério frutífero, abençoado, onde famílias todos os dias são abençoadas, instruídas, acolhidas, restauradas. Nós temos vivenciado muitos milagres. E na verdade, Deus enxertou em mim uma semente chamada fé. Eu carrego essa semente chamada fé. Essa semente não tem me deixado morrer, não tem me deixado padecer e tem me dado muitos frutos, muitos milagres. Que bênção, glória a Deus. Quando você passou por esse abandono, Bispo Isabel, já era água da vida? Não. Era a Igreja do Espírito Santo. Igreja do Espírito Santo. Isso. Era a Igreja do Espírito Santo. A Água da Vida nasceu logo quando eu comecei o primeiro culto, dia 14 de junho de 2015. Que foi na área de uma das nossas pastoras, que na época ficou ao meu lado. Sei. Glória a Deus. Quero falar aqui um pouco aqui do nossos parceiros. Uma grande amiga da gente, empresária, achei aqui na Mari, ela está nos apoiando. Esse podcast, que é uma bênção. Deus abençoe a tua vida, viu, Mari? Em nome de Jesus, tudo para a moda feminina. Você encontra aí no Achei aqui na Mari. Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Também quero abraçar aqui o Pastel do Lelê. Pastel do Lelê, minha amiga Gerlane. Gerlane, Deus abençoe a tua vida, viu, minha irmã?
E você quer tornar um parceiro desse podcast? É simples, você vai entrar no Instagram, fala aí com nossa direção e direciona aí a palavra, que vai estar sempre uma pessoa aí para estar te atendendo. Quero também abraçar aqui o Naldo do Lava Jato. Naldo do Lava Jato, Deus abençoe tua família, meu irmão, lá em Mombaça, Ceará. Deus abençoe você, viu, Naldo? Tamo junto. Também a minha amiga Amanda Oliveira, nossa fisioterapeuta e diretora desse programa, viu, que é a esposa do Daniel. Glória a Deus. Se ela tivesse aqui, ela acho que ela já tinha me dado umas 10. Tá, que ela manda a gente, a postura, ela manda sentar bem direitinho, senta direito, que às vezes você fica bem à vontade, é só a coluna, genial. Deus abençoe a tua vida, viu, Amanda? Tamo junto. Também a MMV Pizzaria, meu amigo Edinaldo, né? Lá no Planalto Ayrton Senna. Deus abençoe a tua família, a tua vida, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade aqui. Glória a Deus. Bispa Isabel Gouveia, para nós é uma honra você estar com a gente aqui no Papo de Vida, contando a tua história. É uma história muito linda, o que ela falou aí já me impactou, já mexeu comigo e eu creio que você que está nos assistindo, você foi marcado com alguma palavra que ela falou, que Deus usou ela, boca de Deus nessa terra. E é tremendo, meu irmão. Tudo que ela falou aqui foi para a glória de Deus, viu? Glória a Deus. Bispa Isabel Gouveia, tem mais alguém da tua família que está na caminhada, na fé com Cristo? Glória a Deus, que a pastora Paulinha, ela também aceitou a Jesus. Hoje ela é pastora, né? Pastora Paulinha, uma bênção, minha irmãzinha. Amo demais você, viu? Ela, o Delano Gouveia, antes dele também falecer, a gente fez uma oração pela uma videochamada. Ele estava na UPA. E eu e meu esposo, a gente orou por ele. Ele se reconciliou. Na verdade, ele já tinha feito uma aliança com Cristo um tempão atrás. E aí se afastou, né? Sim. Tem também a Renata. A Renata, beijo, Renatinha. A Renata, ela também é pastora. Glória a Deus. A gente está, graças a Deus, hoje, bem depois da morte do nosso pai, a gente está até mais perto uma da outra. Ela até está conosco no nosso ministério. Ela e o esposo dela. Eles tinham uma obra no interior e agora eles estão aqui em Fortaleza. Glória a Deus. É uma família abençoada, né? Já tem aí uma bagagem, né? Para ser trabalhado mais ainda para a glória de Deus, né? Tem pastores, tem bispa, né? Para a glória de Deus. Amém. Que poderoso, né? Aí, na minha família, parte de mãe, logo após a morte do meu pai, com um pouquinho tempo, a minha mãe, que era católica, aquela católica mesmo de ir para a missa toda semana. Firme e forte. Ela aceitou a Jesus. Deus cumpriu a promessa na vida do meu pai e da minha mãe. E hoje ela é nossa ovelhinha. Beijo, mãezinha, te amo. Tem algo ainda, Bispa Isabel, que você anseia, que não se cumpriu ainda, mas está esperando em Deus. Tem e muita a fé, coisa. né? A fé, como você falou aí. Em Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todos os dias eu busco agradar a Deus. Amém. Todos os dias eu quero estar nos pés do Senhor agradando a Ele. E é isso que Ele fala, filho, você tem que ter fé. E graças a Deus eu casei com um homem de fé. Então a gente tem muitos sonhos, a gente tem muitos projetos. E todos os projetos, todos os sonhos que a gente lança diante de Deus, Ele realiza. Porque a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando eu tenho fé, logo eu não ando por aquilo que eu vejo. Então, muitos projetos nossos, não só se referindo ao Ministério Água da Vida, mas projetos mesmo, nosso, familiar, a gente já tomou posse, a gente já desfrutou por meio da fé. E claro que nós temos muitos projetos ainda para realizar em Deus. Amém, que bênção. E conta um pouco aí como é que está o ministério hoje. Eu vejo alguns vídeos de vocês, é uma igreja que está crescendo a cada dia que passa, né? Como você falou, está chegando sempre famílias
se entregando aos pés de Jesus, e tem vocês aí à frente para estar discipulando, né, consolidando. Como é que tá as lutas e as vitórias lá no ministério hoje? Bom, a gente sabe que Jesus Cristo, o seu próprio ministério foi marcado por traições, né? Sempre tem, né? Abandono dos discípulos, Judas, o traidor, Pedro negou, os discípulos que estavam ali com ele o abandonaram. Então, as dores ministeriais, as dores, as perdas, as renúncias não se comparam com as recompensas. Então, por mais que eu venha aqui dizer, é muita luta, eu prefiro dizer que são mais vitórias que a gente pode enxergar do que as lutas, porque só em a gente abrir os olhos e ver cada vida daquela que chegou destruída, vidas que chegaram perdidas, sem esperança alguma, a gente já consegue se levantar diante de tantos apontamentos e acusações. E o Ministério Água da Vida, nós somos pastores locais, mas nós também atendemos em outras igrejas. A gente está terça, sexta e domingo, tem os dias de quarta, que são as orações. Dia de quinta é o discipulado para obreiros. Mas a gente também atende em outras congregações. E a gente é muito grato também pelas alianças ministeriais que nós temos com pastores, pastoras. A gente sempre está atendendo o chamado, que é o ID, né? O ID do Senhor, que não pode parar. Então, eu entendi que a minha missão é maior do que a minha dor. Mesmo quando eu enfrentei o luto, que foi uma das maiores dores, que fez agora 1 ano, eu não parei. Eu não parei, porque verdadeiramente a minha missão é maior do que qualquer tribulação. Glória a Deus. Quando despertou o chamado pastoral, você esperava hoje ser bispa Isabel Gouveia? Foi algo que profetizaram na tua vida? Ou nasceu do coração de Deus e veio te mostrando? Bispa Isabel, é isso que eu tenho para você. O Senhor falou em sonhos, como você falou em sonhos, eu captei aqui, eu frisei que Deus fala muito contigo em sonhos. Foi sonhos? Foi através de alguma profecia? Não, foi Deus usando as pessoas também, né? Primeiramente, logo no início, Deus não me dava sonhos, não. E Deus usou, inclusive, o bispo Edson, do Fogo no Pé, né? Num programa de rádio que eu participei na época. E ele falava assim, isso me marcou muito. Deus falava na boca dele que Deus não tinha me dado uma carreira, e sim um ministério. Aleluia. E aí, depois dessa profecia, vieram outras. E eu não me via, não me enxergava cuidando de vidas, não me enxergava com responsabilidade tão grande dessa. Mas eu abracei e Deus me capacitou, e todos os dias Ele nos capacita, que nós nunca estamos preparados se não vier do alto. Tudo que nós temos vem do alto, né? O homem não tem autoridade alguma se do alto não lhe for concedido. Verdade. Glória a Deus. Tudo é por Ele, né? Como a Bíblia declara, né? Para Ele, por Ele são todas as coisas, né, Bispa? Amém. Glória a Deus. Me contem um pouco sobre... Vocês têm um programa, dia de sábado, é? A gente tem um programa no nosso canal. Compartilha aí, aproveita e fala aí. Quem está nos gente, assistindo. Se você puder se inscrever no nosso canal, ADV Sede. Todo sábado nós temos o Sábado Profético, onde os discípulos, né, os nossos discípulos são obreiros da casa, estão ali tendo a oportunidade de pregar o evangelho, levando a palavra de fé, levando a palavra de vida para as famílias. E você pode também acompanhar todo sábado. Nós temos a Rádio Água da Vida. Se você puder também baixar o nosso aplicativo, no Rádiosnet também você encontra Rádio Água da Vida. E todas as manhãs, às 9 da manhã, eu tenho o nosso programa Favor de Deus. Eu já direciono mais uma palavra também para as mulheres, né? O maior público são as mulheres, mas claro que a palavra de Deus é para toda criatura. Só que o meu maior público nesse programa pela manhã são as mulheres. Falando em mulheres, eu quero mandar um beijo para as mulheres de fé. Um beijo, meus amores. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Como é que tá lá no canal do YouTube? ADV? ADV, que é a Água da Vida Sede. Então, e tem também o meu canal,
que é Isabel Gouveia Oficial. Pronto. Povo de Deus, escreve aí, ó, que a bispa falou aí. Escreve no canal, tanto da igreja como dela, né? E assista o programa. É 9 horas da manhã? 9 da manhã. É pelo YouTube. Não, é pela É rádio. pela rádio, né? YouTube é só no sábado, que são... É o sábado profético, que são com os obreiros da casa. Sábado profético é com os obreiros. Isso. Glória a Deus. Conte aí um pouco que já alcançou. Qual é o intuito desse sábado profético? Sábado profético é celebrar o Senhor. Sábado, que é o descanso, né? É o dia do Senhor também. Na verdade, a gente crê que todos os dias são do Senhor. É para a glória dele. Mas o sábado profético foi uma estratégia que Deus nos deu para que as pessoas não ficassem dispersas no sábado e continuassem adorando ao Senhor. Na sexta-feira a gente tem o nosso culto. No domingo a gente tem o primeiro culto de primícia, né, que é o primeiro da semana. E no sábado tem o sábado profético. Glória a Deus, glória a Deus. Bispo, eu queria que você falasse uma experiência sobre casamento que o demônio, o diabo tem assolado muito nos lares, né, pastor Vitor? É uma área que ele trabalha mais, é na família. E experiência aí sobrenatural que você vivenciou com o teu esposo, um homem de Deus, pastor Vitor, que fortaleça quem está nos assistindo aí. Bom, o que eu tenho para dizer sobre casamento é que Deus, Ele une. Ele une pessoas. Glória a Deus. Ele une para cumprir os propósitos, e os planos dele são maiores. Aleluia. Como o Jó vai dizer, eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. E quando eu fui me casar com meu esposo, a gente passou um tempo em oração e eu lembro que esse momento nos marcou muito. Nós estávamos precisando de recursos para casar, né? Queria alimentar muita gente, queria convidar todo mundo da igreja. E aí a gente subiu para o monte para orar. E a gente estava... E sempre a gente abria propósito de oração, encerrava, a gente dava início a outro. E esse é o conselho que eu dou para você que ainda não casou. Mantenha uma vida de oração, que Deus não vai te deixar enganado. Deus não vai te deixar enganado. Existem muitas pessoas que acham que Deus não se envolve com relacionamento. É mentira do diabo. Deus se importa, sim. Deus se importa. E se você se importar com a voz de Deus, você vai ser muito feliz. E a gente estava em cima do monte, e aí chegou não tinha ninguém no monte, ninguém, absolutamente ninguém. Só tínhamos eu e ele. E de repente chegou um homem muito alto. E esse homem, de uma cor bem forte, ele chega pra gente e diz assim: esperar em Deus. E nós estávamos esperando em Deus. Ele disse assim: esperar em Deus não é ficar de braços cruzados, é fazer o que vocês estão fazendo. É orar, é se humilhar. E naquele momento eu sabia que era o próprio Deus que estava nos visitando naquele monte. Quando aquele homem sai, a gente não vê mais ninguém. E ele só diz isso. E aí ele diz mais: eu vou abrir uma porta, porque vocês estão esperando, eu vou abrir uma porta. E com poucos dias, nós estávamos esperando em Deus por um valor, e Deus mandou 10 vezes mais daquilo que a gente estava precisando. Esse foi um dos momentos muito marcantes antes da gente casar. E depois que a gente casou, a gente só tem visto a glória de Deus. Quanto é importante casar em santidade. O quanto é importante você casar debaixo da bênção de Deus e a bênção dos pais. É muito importante. Vai aí um recado para a juventude que está nos acompanhando agora, que está nos assistindo agora. Case debaixo da bênção de Deus. Peça confirmação a Deus. Ore, jejue, se consagre. Deus fala, viu? Deus fala. Deus não só fala quando... não, se tem uma porta aberta. Não, Deus fala em todas as circunstâncias. Para tudo Deus fala. Basta a gente ouvir a voz dele. Então tá aí, viu, jovem? Você jovem, você que está orando, né? Como a bispa já falou aí, não se apresse. Porque... nem todo presentinho é de Deus. Às vezes vem maquiado, né, bispo? Vem bonitinho. E tem uns presentinhos que vem maquiado até de feitiçaria. É. Tem uns relacionamentos que são à base de encantamento. Tem uns relacionamentos que são à base de feitiçaria. Sim. Eu digo isso porque eu estou falando com propriedade. Então, se você orar, esperar em Deus, o primeiro princípio é você
ver se a pessoa realmente serve a Deus. E o segundo é você ter a bênção dos seus pais. Quando você tem a bênção de Deus e a bênção dos seus pais, pode ter certeza que Deus vai cooperar com tudo. Com tudo. E eu já casei, bispo, e o meu casamento é um inferno. A Bíblia vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a casa. E a mulher tola, com suas próprias mãos, a destrói. Eu escutei um testemunho agora há pouco de uma mulher de Deus, inclusive sua esposa, e ela disse que perseverou. Que você pediu uma chance, né? E ela perseverou. E Deus fez a obra na vida do varão, fez a obra na vida dela. E tá aí, um casamento abençoado, com 2 crianças abençoadas. E é isso, o segredo é confiar e esperar em Deus. Falando em esperar em Deus, Deus nos deu uma canção na época. E o nome dessa canção é Esperar em Deus. Pode ficar à vontade aí. Não dá para cantar porque hoje eu tô rouca. Mas depois você vai no nosso canal. Amém. E tá lá, Esperar em Deus. Você escuta essa canção uma vez. Esperar em Deus. Esperar em Deus. Aí já é a resposta, já diz tudo, né? Glória a Deus. Bispo Isabel, me conte aí uma experiência sobrenatural que você já viveu. Essa daqui foi o que impactou a minha vida. Um sobrenatural de Deus aí que você já viveu espiritualmente aí, que possa estar passando aí pra gente. Eu já vivi muitas. Essa do ministério, onde Deus me deu essa palavra, João 21, foi a mais marcante. Depois dela foi a do meu pai. Mas eu já vivi muitas. Vivi em uma onde eu cheguei numa casa para orar por uma pessoa que estava enferma. E quando eu acordei, o Espírito Santo dizia assim, você não vai comer nada. E essa experiência é ministerial. E o Senhor dizia que eu não comesse nada naquela manhã. Eu recebi um telefonema de uma ovelha pedindo que eu fosse até uma casa onde uma pessoa estava com a pele totalmente apodrecida já. Uma doença de pele, a qual nenhum médico, nem remédio dava jeito. E aí eu tinha escutado a voz de Deus que não comesse e eu fui nessa casa com essa irmã. Chegando na casa, o Espírito Santo me dizia que ela já tinha ido em terreiro, ela já tinha recorrido a vários lugares, menos em Jesus. E chegou a hora de Jesus entrar na casa dela. E Deus está falando com alguém, chegou a hora de Jesus entrar na tua casa. Chegou a hora de você recorrer ao dono do milagre. O nome dele é Jesus de Nazaré. E aí, quando eu cheguei naquela casa, eu vi a família desesperada, essa jovem já com a pele totalmente... Estava totalmente destruída a pele dela. Rosto, mãos, pés, tudo. E aí, na mesma hora, eu cheguei para ela e perguntei, quanto tempo você está assim? E ela, muito revoltada, me falou o tempo. Muito tempo ela já estava daquele jeito, quase 1 ano, se eu não me engano. E aí eu perguntei, você crê que Jesus te cura? E ela falou, meio sem fé. Mas quando eu falei o nome de Jesus, essa mulher se manifestou. Mas ela se manifestou de uma forma que eu nunca tinha visto. Ela começou a pular, ela dava muitos saltos altos. Como um sapo ela ficou. Eu nunca tinha experimentado de um sobrenatural daquele nível. E ela dava saltos altos como um sapo. E o Senhor dizia que era obra de bruxaria. E aí, ela não ouvia, não adiantava falar com ela, porque ela não ouvia. Então, o Senhor me direcionou à mãe dela. O Senhor só dizia assim, diga para a mãe dela pedir perdão pelos pecados dela. E a mãe dela chorando aqui, desesperada, eu disse, peça perdão. Quando a mãe dela começou a pedir perdão, o demônio soltou essa mulher. Ela cai no chão. Com poucos dias, a pele dela estava totalmente restaurada. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Experiência marcante aí, viu? Aí foi uma das mais tremendas que você viveu. Você nunca tinha vivenciado isso. Não, Ela assim... saltava alto. Saltar, não. Já tinha visto pessoas possessas diversas vezes, né? Com contorções de mãos, de pé. Isso era normal em vários cultos. Mas como essa mulher, e de ver um milagre desse, onde a medicina não tinha jeito, onde os médicos não sabiam o que fazer, não tinha remédio mais que resolvesse aquela situação. Não tinha.
não tinha presenciado aquilo, uma experiência tão sobrenatural, porque ela dava saltos que a gente sabia que não era um salto comum. Não era normal, né? Não, não era. Glória a Deus. Bispo Isabel, e como é que é o trabalho dos jovens na tua igreja, Água da Vida? Os jovens são participativos, são aqueles que quando vocês dizem, vamos fazer isso, bota a Muito. mão no arado mesmo e vamos para cima. Tem algum trabalho de jovens? Na verdade, para a glória de Deus, a juventude Água da Vida é uma juventude que participa. Eles são daqueles que participam das orações dos homens, das reformas que tem junto com meu esposo. Né? Então, em tudo. Não é aquela questão de, não, eu sou jovem, eu só participo das atividades dos jovens. Não, eles participam de diversas atividades. Eu acho isso muito, muito bonito. Tanto os jovens homens, né, com o pastor, quanto as jovens mulheres comigo. Então, tipo, o círculo de oração. Sempre tem as jovens ali no meio também. Fora as atividades deles, que é todo sábado, eles têm muita sede. E eles buscam a água da vida sempre, sempre. Glória a Deus. Tremendo, né? Dar continuidade aqui, falar um pouco aqui do nosso parceiro, Lojas para Conforto, né? Nosso amigo evangelista André está conosco. É também uma empresa que top, que é a Total Clean. Tudo para produto de limpeza, viu? Para a tua casa, teu comercial. Todo produto de carro você vai encontrar lá na Total Clean, a família Suzy e Adriano. Deus abençoe a vida de vocês. Também quem está conosco é a FK Brindes, que patrocina aqui o nosso podcast, as canecas, tudo em copo de acrílico, é com a FK Brindes. Maravilha. É lá no bairro Mudubim. Você entra aí no Instagram aí, meu amigo Faustino e Carinho, um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe vocês tremendamente. Também quem está conosco, nos apoiando, é minha amiga Rosângela, né? Rosângela da Queijolândia, minha amiga Rosângela e Valíris ali na rua Quixadá. Deus abençoe a tua vida, viu, Rosângela? Você é uma bênção de Deus em nossas vidas. Como é que você faz para tornar um parceiro? É simples, você vai entrar aí no Instagram, vai chamar aí uma das pessoas que estão na direção do nosso Instagram, Papo de Vida Podcast. Irmão Juniel, eu quero tornar um parceiro, seja bem-vindo. Aqui a casa está aberta para lhe receber. Você entra aí e nós vamos dar o direcionamento a você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isabel, Bispo Isabel, e músicas seculares, você chegou a compor muitas músicas? Sim, muitas músicas. Luan Santana, as bandas de forró, Aviões, Wesley, Solteirões, todas tinham composições nossas, mas quando Deus chama, Ele nos quer por inteiro, né? Com certeza. E, para a glória de Deus, Ele nos entregou canções lindíssimas. A gente tem algumas canções que a gente já conseguiu gravar e outras que ainda estão guardadinhas para o tempo certo. Tá no O tempo de Deus não falha, né? O tempo Sim. dele é perfeito. Quando você passou, foi 10 anos, isso no início, passou 10 anos na Ao noite. todo, sim. Quando você disse um sim para Jesus, que quando você abandona aquele pecado, mexe logo com o teu financeiro, né? Vem logo uma das primeiras crises, é a financeira. Alguém chegou a tentar, Isabel Gouveia, volte, eu vou lhe dar tanto, uma oferta assim que chegou a tremer, mas sempre tinha o temor a Deus, né? Não, assim, na verdade, meu pai não queria ter me perdido. Sei. Então, sempre ficava naquela coisa, não, filha, eu sempre tô aqui, né? Sempre que passava um aperto, mas quando ele viu que eu estava bem firme mesmo, ele entendeu, né? E parou totalmente de fazer proposta. Mas tinha outras bandas que já estavam querendo, né, em vista, cantores que servem, diziam servir a Deus e que estavam no secular, diziam, não, sempre vinha aqueles conselhos, né, e eu não dava muito ouvidos. Na verdade, meu pai sempre me fechou muito para outras oportunidades. Ele sempre foi aquele pai extremamente protetor. E tem uns até que dizem assim, Isabel, não tem nada a ver não.
Dá para cantar Escutei muito, e muito, né? muito. Ainda hoje a gente escuta, né? Ainda Hoje é hoje. só o que Não, é está seu no trabalho. cotidiano, né? É. É teu Não, é seu trabalho, trabalho, é o secular. tem um talento. Mas não existe isso. Não existe isso. Deus nos quer por Não inteiro. existe meio termo, não. Né? Não, de uma fonte não pode jorrar dois tipos de águas, né? Ou é água doce ou é água salgada. Não tem como jorrar Não duas tem. águas de uma fonte só, né? Não pode. É tremendo, é verdade. Viu? Então, você que está nos assistindo, querido, ou você é servo ou você é escravo, né? Verdade. Ou você é filho de Deus e a Bíblia vai dizer que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Como é que um espírito que é santo pode habitar num corpo aonde habita o pecado, onde prevalece o pecado? O Espírito Santo não vai habitar num corpo aonde prevalece o pecado. E as músicas seculares, elas induzem as pessoas a beberem, induzem as famílias a se Muito, né? destruírem. São músicas que falam, revelam muito o adultério, são músicas que incentivam muito a prostituição, a imoralidade sexual. Então, não tem como jorrar de uma fonte dois tipos de água, não tem. Ou você serve a Deus, ou você serve ao inimigo. Aleluia. Glória a Deus. Então é isso, querido. O Papo de Vida contou um pouco da história da Bispa Isabel Gouveia. Tem muita história para contar ainda. Mas o nosso episódio vai ficando por aqui. Mas antes da gente encerrar, a gente quer que a Bispa deixe uma mensagem aí poderosa. Uma mensagem de fé. Uma mensagem de otimismo motivacional que você que está nos ouvindo nunca desista, querido. Porque ainda que você estiver passando por uma caminhada turbulenta, ainda há uma luz no fim do túnel. E o Senhor é contigo, querido. Pode demorar, mas Ele nunca tarda e nem falha. O pessoal diz, Deus tarda e nem fala. Deus nem demora e nem tarda. Tem um propósito e um tempo determinado para todas as coisas, né? Aqui na Terra. Tem. Então Deus abençoe Pastor Vitor. Bispa Isabel Gouveia, deixa uma mensagem aí poderosa para a glória de Deus. Deus vai te usar aí. Fica à vontade. A mensagem aqui. é essa de Jó, que antes de vir para cá, eu pedi a Deus uma palavra. E somente o versículo de número 2. Jó respondeu ao Senhor: eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. O homem, ele faz planos, mas a resposta final vem da boca do Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que estão assistindo esse podcast, que estão apresentando seus projetos a Deus. Como você mesmo perguntou, você tem projetos ainda para realizar? Nós temos muitos. Mas se a gente não acreditar que os planos de Deus são maiores que os nossos, mediante alguns sonhos e projetos nossos que já falharam ou que ainda não se concretizaram, a gente tem uma tendência a se frustrar. Só que se a gente entender que os planos de Deus jamais podem ser frustrados, a gente continua perseverando, tendo ânimo, tendo essa esperança viva de que o que Deus tem para nós reservado sempre será melhor, sempre será maior. Eu quero deixar essa palavra para você que está em casa, você que está cansado, a espera está sendo dolorosa de algum projeto que você até consagrou a Deus, você até consagrou e entregou para Deus e ainda não viu esse projeto se concretizar. Não desista, pois os planos de Deus jamais serão frustrados. Os planos de Deus vão se cumprir na sua vida, na sua família. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Esse plano de Deus não vai ser frustrado. Se você está de pé, se você tem orado pela sua família, não perca a sua fé, não desista, persevere em oração, persevere em propósito, que Deus vai cumprir o plano de salvação. Se você tem um sonho de ter uma empresa, como eu estava vendo o sonho desse casal aqui, Deus está cumprindo esse sonho, esse plano, porque o plano de Deus não pode ser frustrado. Mas eles estão esperando e crendo e fazendo a parte deles. E hoje eles estão aqui desfrutando também dos planos de Deus, porque os planos de Deus jamais poderão ser frustrados. E essa é a palavra que eu deixo para você que está nos acompanhando, nos assistindo. Creia.
Deus pode todas as coisas e jamais os seus planos vão ser frustrados. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Bispa Isabel Gouveia, Pastor Vitor, vocês são as bênçãos de Deus em nossas vidas. Muito obrigado. E você, querido, que ficou conosco até o final, digite amém e deixe teu like abençoado. Então é isso. Hoje foi a 13º episódio da 2ª temporada e o Papo de Vida é isso, contando histórias poderosas, testemunhos. E hoje nós contamos um pouco da história da Bispa Isabel Gouveia. Beijo no coração, até o próximo episódio, em nome de Jesus. Obrigada, Janiel. Obrigada a todos. Que Deus abençoe. Amém.